Olá, seja muito bem-vindo ao Momento Consult. Ao meu lado, Marcos Alcídio, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário aqui da Consult. Nessa semana, né, Marcos, nós vamos tratar de um tema que já foi objeto de nossa apreciação e outro encontro, que diz respeito à subvenção dos investimentos, aquela regrinha alterada pelos artigos 9 e 10 da Lei Complementar 160 e que alterou a Lei 12.973 e que o Marcos trouxe aqui para nós nas últimas semanas alguns comentários. Desta feita, nós tivemos uma medida provisória, é isso, Marcos? Tratando do tema? Sim, Gilberto. Tivemos a medida provisória 1185, que veio no final de agosto, mais precisamente no dia 30 de agosto, que veio dando novo tratamento em relação a toda essa parte da subvenção. Principalmente a gente vai tratar aqui mais da questão dos benefícios fiscais de ICMS, que esse é o que mais interessa, digamos assim, aos contribuintes, porque muitos contribuintes têm essa possibilidade de utilizar benefícios fiscais de ICMS como um tratamento para subvenção. Então, o que aconteceu? O ponto principal dessa medida provisória é que ela tem vigência, primeiro, ela tem vigência só a partir de 24. Então, em relação a 23, nada muda. O que é irônico, né? Porque o artigo 62 da Constituição fala que a medida provisória deve ser utilizada quando houver relevância e urgência. Se ela foi prevista para 2024, a própria utilização de medida provisória seria algo a ser questionado, né? Com certeza, Gilberto. Mas está aí a medida provisória e ela, o ponto que mais interessa aos nossos contribuintes aqui é que ela revoga o artigo 30 da citada Lei 12.973, que você comentou, lei de 2014. Ela revogou o dispositivo desse artigo 30, principalmente o parágrafo 4º, que era o parágrafo que dizia que todos os incentivos fiscais de ICMS serão considerados subvenção para investimento. Bom, a partir do momento em que essa medida provisória revoga, não existe mais aquele tratamento. Bom, com isso começam a surgir as perguntas. Primeiro tem a questão, a gente tem que separar bem esses benefícios fiscais de ICMS, como você já teve oportunidade aqui, Gilberto, de comentar, a diferença entre o crédito presumido do ICMS e os demais chamados incentivos, digamos assim, redução de base, diferimento, isenção, enfim, e outros. Basicamente, no judiciário, nós temos uma diferenciação entre o crédito presumido e os outros incentivos. O crédito presumido, o Superior Tribunal de Justiça, ele já disse que esses créditos presumidos de ICMS, eles são considerados subvenção porque não poderia a União tributar uma concessão dada pelo Estado, no caso, uma redução de ICMS. Diferente é a posição do mesmo tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, em relação aos outros incentivos, que eles disseram que também podem ser considerados subvenção, mas que esta questão da subvenção para esses outros incentivos tem que obedecer os requisitos da Lei 12.973. Bom, se tem que obedecer os requisitos, e os requisitos já não existem mais, digamos, a partir de 24, então, para esses outros incentivos, num primeiro momento, entendemos que se a medida provisória, que eu acho que você vai ter oportunidade de comentar o rito da medida provisória, for aprovada dentro desse jeito, e respeitados os princípios da noventena e do exercício financeiro, a partir de 24, não vai ter mais o que discutir. Em relação ao crédito presumido, muito embora a Receita Federal vai entender que não caiba, mas, voltando em relação à decisão do STJ, permanecem as mesmas equações, então tende a continuar a questão jurídica em relação ao crédito presumido. Essa situação, Gilberto, ela, a partir de 2024, então, para ter a subvenção, ela é somente para a implantação ou expansão do empreendimento econômico. Então, tudo isso que a gente tinha até 2023, digamos assim, não precisava estar ligado a uma implantação
ou a uma expansão do empreendimento a partir de 24, sim, tem que cumprir uma série de requisitos, tem que inclusive habilitar esse crédito junto à Receita Federal para receber um direito creditório. Basicamente é isso, Gilberto. Essa habilitação, ela provavelmente vai ser feito algo na linha do PERDCOMP ou do Siscred, então aqueles que nos assistem fiquem atentos aí que a Receita Federal certamente editará normas. Acerca da medida provisória, é bom que se diga que o artigo 62 da Constituição dá um prazo de 60 dias para a sua aprovação, sendo permitido, como regra geral, uma prorrogação por igual período, que levaria ali para o dia 30 de novembro, 30 de dezembro, aproximadamente, se nós contarmos os 120 dias. Também temos que contar, não é, Marcos, com a eventual participação do Congresso Nacional alterando alguma coisa nessa medida provisória. Em área tributária é sempre bom lembrar que o Congresso tem feito participação constante quando ele julga que é interessante. Nós estamos saindo de um modelo para outro. O que nos leva aí à preocupação, não é, Marcos, de que é o momento de se fazer planejamento tributário. Com certeza, Gilberto, é o momento das empresas analisarem, acompanhar essa legislação e pensar o que vão fazer para frente. Sempre nesse, como você bem falou, nesses planejamentos tributários que teremos aí no futuro. E para deixar a história mais completa, como já virou hábito dessa nossa coluna, uma historinha para acalmar um pouco aqueles que sempre querem conhecer um pouco mais. Toda vez que se fala em planejamento tributário, sempre lícito, né? Não se fala em planejamento que não seja dentro da lei, é bom rememorar tempos passados, notadamente a época de Júlio César, quando propôs a tributação do uso do solo romano, porque os vendedores ambulantes sujavam por demais a praça, e levou a temática ao Senado romano, quando foi, por Brutus, seu filho, ironizado, dizendo a todos os senadores, em tom de repreensão à proposta feita pelo então imperador, que iria se tributar, então, as cloacas de Roma. Júlio César, não se satisfazendo com aquele comentário irônico, pegou Brutus pelo cangote, como se diz aqui no interior do estado, e o fez cheirar um saco de moeda, criando uma frase que ficou lapidar no direito tributário, em bom latim, pecunia non olet, dizendo, em outras palavras, que o dinheiro não tem cheiro. Ou seja, é bom aquele que nos assiste lembrar que o fato de haver um ato irregular, ou uma ilegalidade, ou até um crime, uma subvenção, não impede que o fisco amanhã venha tributar. Eu sempre cito, Marcos, como exemplo, o caso do jogo do bicho. Né? Se por um acaso a polícia vier e estourar, né, essa expressão, né, a banca do bicho, todo mundo vai para a cadeia, vão resolver, mas com certeza a Receita Federal vai vir atrás cobrando imposto de renda, a Prefeitura vai vir cobrando ISS. E as pessoas me perguntam, mas espera aí, eu vou cobrar de uma ilegalidade? Sim, porque do ponto de vista de moralidade, quando eu falo de moralidade, eu falo de Klaus Tibke, o direito tributário ele se preocupa em criar uma penalidade tamanha que não se limite à área penal. Porque se nós ficarmos limitados à penalidade do ponto de vista do direito criminal, nós estaremos favorecendo o criminoso. Então, a lei torna tão onerosa a atividade irregular que, além do problema penal, ele acaba por também puni-lo com a exigência do tributo. Com essa historinha, nós terminamos aqui a nossa reunião entre Marcos e vocês, falando sobre a medida provisória 1185, convidando aqueles que nos assistem com frequência a dar o like nos nossos canais, aproveitar e pesquisar as demais matérias que nós temos trazido, tanto no canal da Consult como da Consult Treinamentos. E aguardamos vocês para o nosso próximo encontro. Não é isso, Marcos? Certo, Gilberto. Obrigado e com certeza esse tema nós ainda voltaremos a tratar. Até a próxima. Obrigado.